Mensagem dia 24/9/1999. Não se deixem levar pela euforia. Tudo tem o seu tempo. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de oração e tempo de dar ouvido só às coisas do mundo. Tempo de misericórdia e tempo de condenar. Assim, cada dia é um novo dia. Ninguém sabe a hora em que nasce ou quando vai morrer. Só eu sei tudo. Filhos amados, se alguém está pensando em me agradar com seus cantos num tom de exagero, com seus instrumentos barulhentos, estão enganados. Um exemplo lhes deixei. Quando quis orar por vocês, retirei-me de perto dos meus apóstolos e fui orar distante. Quando vi o meu inimigo invadindo Jerusalém, fui para o deserto pedir ao meu Santo Pai que não deixasse aquele povo sozinho. Um silêncio eu fazia tudo. Nenhum apóstolo meu carregou um instrumento que viesse me aborrecer, para ver o que aconteceria. Agora, justamente agora que a minha hora está chegando, querem fazer um carnaval como se estivessem esperando o rei Momo passar. Filhos e filhas, quando alguém de sua casa está triste ou doente, por acaso vocês fazem barulho com música alta? Não, não é? O mesmo vem acontecendo comigo. Estou no mar de tristeza, vendo o sangue sendo derramado por milhares e milhares de inocentes. Se vocês quiserem me ajudar, podem cantar sim os seus cantos, mas não fazendo como se tudo estivesse em festa. Rezem, rezem, é o que a minha Santa Mãe vem vos pedindo, e agora sou eu, o seu Salvador. Os cantos que me fizerem, que façam como os meus anjos fazem na minha frente, todos num só tom e nada de exagero. Os que gostam de fazer tudo isto são aqueles que abandonaram a minha igreja que passei a Pedro. Estes sim procuram um jeito de não imitar a Santa Missa como era celebrada antes, onde não havia nada de exagero. Tudo que é demais aborrece. Ninguém gosta do que não serve. Se quiserem me agradar, façam o máximo de silêncio nas suas orações e um hino de louvor bem suave. Só assim me agradarão. Lembre-se de que o mundo inteiro está como se todos estivessem de luto, porque o tempo agora é de oração, muita oração. Jesus. Mensagem 1999. Tudo tem o seu tempo. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de oração e tempo de dar ouvido só às coisas do mundo. Tempo de misericórdia e tempo de condenar. Em que tempo estamos vivendo agora? Aqui no Brasil. A gente sabe que o programa é visto e ouvido pelo mundo inteiro. Mas Deus escolheu o Brasil para dar as suas mensagens, para colocar o último santuário, para colocar a palavra Deus, a Santa Arca, a Santa Face. Deus escolheu o Brasil. E em que tempo o Brasil está vivendo? Esse mês, essa semana, para nós brasileiros é muito decisiva, é muito importante. Há pessoas que não gostam quando a gente fala sobre isso, sobre esse assunto. Há pessoas que discordam. Há pessoas que dizem, eu não me meto com isso. Mas vive aonde? Vai para onde depois da eleição? Vai continuar fazendo o quê? Vai fugir para qual país? Para a Venezuela? Para o Chile? Para a Nicarágua? Para aquelas pessoas que ainda não entenderam o que estamos tentando passar, o que estamos fazendo em todos os programas nesses últimos dias, nesses últimos meses. A Graziele está comprando o livro dos santos católicos.
E essa semana ela mostrou para mim: Aline, tem um texto bom para te ler na rádio. Para as pessoas que acham que não devemos falar, que ainda pensam que não devemos nos meter nesses assuntos. Olha o que o Santo Padre Pio fez na sua vida de católico, um democrata cristão. Após a guerra, Padre Pio se envolveu na política mais do que em qualquer outro momento de sua vida. Ele se meteu na política após a Segunda Guerra. Quando chegou a hora da eleição dos deputados para a Assembleia Italiana, Padre Pio exortou as pessoas a votar nos democratas cristãos, que ganharam com maioria absoluta sobre os comunistas, muitos dos quais culpavam o padre pela derrota, alegando que sua própria presença lhes havia tirado votos. 2 anos depois, existia novamente o risco de que os comunistas ganhassem a eleição. Padre Pio escreveu para o premier Alcide de Gasperi, expressando seu apoio aos democratas cristãos. Faltando poucas semanas para a eleição, Padre Agostinho registrou em seu diário que Padre Pio estava promovendo a vitória da lei e da ordem, exortando todos que o visitavam a votar nos democratas cristãos. Os comunistas, é claro, não viam com bons olhos esta interferência sacerdotal na arena política. Poucos dias antes das eleições, um comunista de São Marco fazia campanha desde a boleia de um caminhão. Enquanto passava próximo do convento, gritou: "Abaixo, Padre Pio!" Seu caminhão prosseguiu até o centro da cidade, onde subitamente o homem foi atingido por violentas dores. Levado ao hospital, descobriu-se que tinha uma doença incurável. Os devotos atribuíram isso a uma retaliação divina. Deu-se o pandemônio costumeiro quando o Padre Pio chegou às urnas, em 18 de abril de 1948. Enquanto saía do carro, uma mulher que apoiava os comunistas correu para a rua, guinchando imprecações obscenas contra ele, e então tropeçou e caiu e foi levada para um hospital com uma perna quebrada, perdendo a chance de votar para os comunistas. Neste caso também, os fiéis viram a intervenção divina. Os democratas cristãos foram novamente vitoriosos, e no sul da Itália, onde o Padre Pio era de longe a personalidade mais conhecida, muitos o louvaram como tendo papel decisivo para que se evitasse o comunismo na Itália. O Padre Pio era de longe a personalidade mais conhecida, e muitos louvaram como tendo papel decisivo para que se evitasse o comunismo na Itália. E nós, que somos da Palavra Viva de Deus, é inacreditável que existe pessoa que se diz católico, conservador, e diz que não se mete nisso. E diz que não vai votar em ninguém. E diz que não defende ninguém. É inacreditável. Existem 2 lados, o bem e o mal. Não fala em política. Como não falar em política nesse tempo? Como não falar? Os maus crescem quando os bons se afastam. Os maus mentem, a mentira cresce quando aqueles que são verdadeiros calam a boca. Vocês acham que o profeta seria diferente se estivesse aqui? Faz a pergunta para ele. Ele está na sua capela? Ele está no livro? Pergunta para ele: profeta, eu voto em quem? Naquele que defende o aborto? Ou naquele que diz para o mundo inteiro? Essa semana, mais uma vez, lá na ONU, ele falou: o nosso país defende a vida desde o ventre da mãe. Em quem será que eu voto, profeta? Será que eu devo me meter nesse assunto? Será que é hora de falar sobre isso? Pensem bem. Em quem será que eu voto, profeta?
Naquele que defende as crianças na escola ou naquele que defende a ideologia de gênero? É tão lógica as coisas. Por isso que Deus diz que vai vomitar aquele que é morno. É muita hipocrisia dizer que eu não me meto nesses assuntos numa época dessa. Vai falar quando? Quando estiver com a faca no pescoço? Quando a igreja estiver fechada, aí vai... Ah, que pena. Se eu soubesse, eu teria falado. Pensa na Santa Joana d'Arc, se ele não tivesse ido para a guerra. Ficasse de joelho rezando só rezando. Será que os soldados iriam vencer aquela batalha se ela não obedecesse a Deus? E não levantasse a espada que Deus mandou? Expulsa os ingleses da França? Sansão, se não tivesse matado os filisteus com uma queixada de burro como Deus mandou, para humilhar mesmo aqueles maldosos. Davi, se tivesse ficado só de joelho no cantinho, não quero me meter, e não jogasse a pedra, Deus disse que vai vomitar os mornos. E agora é o tempo de falar. Não pensem que não devemos misturar as coisas. A igreja sempre andou junto com a lei. Quando os governantes eram maiores, eram ateus, olha o que acontecia com os cristãos. Olha o que aconteceu com Roma, colocaram fogo e ainda botaram a culpa nos cristãos. Quando Deus levantou os cristãos, eles andavam juntos. Os reis pediam conselhos a santos que eram ministros. O padre Cícero foi prefeito da sua cidade. Para quê? Para ganhar dinheiro? Não, para defender o povo. E é isso que a gente deve fazer agora. Não pensar no nosso umbigo. Eu tenho comida, tá bom. Ou então pensar, o mundo vai acabar mesmo. Que isso? Vai começar a chorar já? Não vai trabalhar mais? Não vai mais para a escola? Deus vai vomitar os mornos. Há tempo para tudo. E o tempo agora é de falar. Falar enquanto pode. Olha o Padre Pio. Ele se meteu na política. Não diga, eu sou da palavra viva de Deus e eu não vou votar. Eu acredito em Deus e não tenho lado. Você não é de Deus se você não tem lado. Porque se um diz que aprova o aborto e outro diz que não, o silêncio dos bons é a vitória dos maus. Vocês acham que eles estão parados? Que eles vieram para brincar? Que eles vão perdoar você porque você não votou? Você vai ficar salvo. Eu vou poupar a tua capelinha porque você não votou, então você não foi contra mim. Acham mesmo que vai acontecer isso? Olha a Nicarágua, olha a Venezuela. Para onde você vai? Para os Estados Unidos? Você consegue passaporte para lá? Ou vai se meter numa toca? Pensem bem, há tempo para tudo. Lembre-se que o mundo inteiro está como se todos estivessem em luto, porque o tempo agora é de oração, muita oração. E rezemos pelo nosso país. Deus escolheu o Brasil. Não é pouca coisa, não é um lugar qualquer. Deus escolheu o Brasil para colocar o seu santuário. E nós devemos defender ele. Na igreja, na rua, na política, onde for preciso. Nós temos que nos manifestar, nós temos que nos posicionar. Somos a favor de Deus, da pátria, da família, da liberdade. Há coisa mais clara do que isso? Dá para ficar quieto? Dá para dizer que eu não me meto? Dá para dizer não vou votar? O morno Deus vai vomitar. E não se faça de ignorante. Não se faça de desentendido, dizendo que no Brasil não existe comunistas. Eles são comunistas e o maior descaramento deles é a ousadia. São ousados. Eles falam abertamente o que vão fazer e vão comungar. Se for preciso, eles vão no Vaticano. Já está tudo junto mesmo? Quando ele estava preso, o Vaticano mandou uma cartinha para ele, apoiando. Agora mandou uma carta de volta para ele. Amizade colorida. Quer fazer parte dessa amizade? Olha o que Deus falou.
Existe o bem e o mal. O mal vai perder. No final, Deus vai banir todos vocês da face da terra. E se você é da palavra de Deus, se você diz que é católico, não fique sem votar para Deus, para o lado certo, para as coisas certas, porque você também vai ser julgado. O morno Deus vai vomitar.